Já parou para pensar que as palavras que saem da nossa boca são mais do que apenas sons? E se elas fossem a semente da nossa realidade, capazes de construir ou destruir o nosso futuro? Muitos de nós vivemos a vida reagindo às circunstâncias, mas através dos ensinamentos profundos que aprendemos com David Yonggi Cho, descobrimos que podemos ser os arquitetos do nosso próprio destino através do que falamos. Através de sua sabedoria e experiência, foi revelado que há um princípio central, muitas vezes esquecido, que governa o universo da fé, o poder criador da palavra falada. Hoje, vamos mergulhar nesse conceito e descobrir como a nossa língua, o menor dos nossos membros, pode ser a chave para transformar a nossa vida. Não se trata de pensamento positivo, mas de um princípio espiritual e neurológico que podemos aplicar para manifestar a vida que desejamos. Uma das maiores revelações sobre o poder das nossas palavras veio de uma conversa entre um líder espiritual e um proeminente neurocirurgião. Este médico, com todo o seu conhecimento científico, compartilhava as mais recentes descobertas sobre o cérebro humano. Ele explicava que o centro da fala no cérebro tem o poder de controlar todos os outros nervos do corpo. O neurocirurgião detalhou essa descoberta revolucionária. O centro nervoso da fala possui tal domínio sobre todo o organismo que o simples fato de pronunciar palavras pode dar à pessoa controle completo sobre seu corpo, manipulando-o da maneira que desejar. Quando alguém fala, o centro da fala funciona como uma central de comando que envia instruções diretas para todos os sistemas nervosos do corpo. Ele exemplificou: se alguém continua a repetir "sou fraco" ou "não consigo fazer isso", o centro da fala imediatamente transmite essa mensagem como uma ordem oficial para todos os nervos do corpo. A mensagem é clara: preparem-se para se tornarem fracos. Recebemos instrução da central de comunicação de que devemos nos tornar fracos. Os nervos, como soldados obedientes, ajustam imediatamente suas atitudes físicas para a fraqueza. Da mesma forma, se uma pessoa repete "estou velho demais, não posso fazer nada", o sistema nervoso central responde dando ordens nesse sentido. Os nervos declaram: sim, somos velhos, estamos prontos para a sepultura, preparemo-nos para a desintegração. O médico concluiu, com a autoridade da ciência, que se alguém continua a se declarar velho, essa pessoa logo morre, pois todo o sistema corporal se prepara para isso. O líder espiritual sorriu e disse ao médico que conhecia esse segredo há muito tempo. Ele disse que foi ensinado por um médico há dos tempos bíblicos, o apóstolo Tiago. Na Bíblia, no livro de Tiago, está escrito que a língua, mesmo sendo um pequeno membro, pode governar todo o corpo. O que a ciência moderna acabava de descobrir no século XX, a sabedoria espiritual já havia revelado há quase 2000 anos. Essa conversa foi um divisor de águas, pois demonstrou que o que acreditamos e falamos não é apenas uma questão de fé, mas também um princípio neurológico real. Nossas palavras não são apenas reflexos do nosso estado, mas os criadores do nosso estado. Elas são a instrução que nosso corpo e nossa vida recebem para se moldarem. Uma segunda história, igualmente poderosa, nos mostra como a fé e a palavra se unem para criar milagres. Um casal, à beira do divórcio, procurou um ministro em uma noite fria, pedindo apenas que ele abençoasse a separação. Eles estavam convencidos de que o casamento não tinha mais solução. No entanto, o ministro, ao entrar na casa, sentiu o frio do ódio e da discórdia que preenchia o ambiente. Em vez de aceitar a derrota, ele se ajoelhou e, em oração, entrou em uma dimensão espiritual. Ele mentalizou uma imagem clara da família unida novamente, com a ajuda do Espírito Santo. Com a convicção da fé, ele não pediu, mas ordenou em voz alta: e em nome de Jesus Cristo, ordeno que Satanás desfaça o laço de ódio deste casal. Ordeno que estes dois sejam reunidos. Naquele instante, algo aconteceu. O casal, que antes estava cheio de rancor, começou a chorar. Eles sentiram como se uma parede tivesse sido derrubada entre eles. Eles não entenderam o que aconteceu, mas a convicção do ministro em proferir a palavra de ordem, baseada em uma visão de fé, transformou a situação. No domingo seguinte, eles estavam juntos na igreja, louvando a Deus, com o casamento restaurado. Essa história nos ensina que, muitas vezes, não precisamos implorar a Deus, mas sim usar a palavra que Ele nos deu para criar e liberar a sua presença e o seu poder.
Nossas palavras têm um poder criador. Este princípio é a base de como a fé opera em nossa vida. No livro de Gênesis, vemos um exemplo perfeito dessa verdade, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas aqui está o ponto crucial: mesmo com toda a presença poderosa do Espírito Santo incubando e pairando sobre as águas, absolutamente nada aconteceu. Nada foi criado, nada foi transformado, nada veio à existência até que Deus proferisse a palavra, e haja luz. Essa é uma revelação fundamental, e o Espírito Santo estava presente com todo o seu poder, mas ele precisou de uma palavra falada para ter o material com o qual criar. Da mesma forma, em nossas vidas, podemos sentir a presença palpitante e penetrante do Espírito Santo, mas nada acontecerá, ninguém será salvo, nenhum lar será reconstruído, nenhuma cura se manifestará, até que falemos a palavra. O Espírito Santo precisa de nossa palavra de fé para realizar os milagres. Não podemos ser mendigos eternos, implorando, mas sim mestres que ordenam e falam a palavra de Deus em nossa realidade. A nossa língua é o instrumento através do qual o Espírito Santo pode trabalhar. Se continuamos a falar de pobreza, o nosso corpo e a nossa vida se condicionam a atrair a pobreza. Quando repetimos sou pobre, não tenho dinheiro, nosso sistema nervoso responde, não posso ser rico porque ainda não recebi instrução contrária do meu centro nervoso, espera-se que eu seja pobre, então não posso aceitar oportunidades de prosperidade. Se falamos de incapacidade, nossos nervos recebem a ordem para desistir. Nossas palavras são como uma âncora que nos mantém presos ou como uma vela que nos impulsiona. Precisamos mudar nossa linguagem antes de podermos mudar a nós mesmos. A Bíblia é o nosso manual de linguagem. Ela nos ensina um vocabulário de fé, de vitória, de prosperidade, de cura. Ao ler e meditar na palavra, estamos alimentando nosso sistema nervoso com uma nova linguagem, um novo conjunto de instruções. Em vez de dizer sou pobre, aprendemos a dizer posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em vez de dizer estou doente, aprendemos a dizer pelas suas feridas, somos curados. A confissão da fé com a boca é tão importante quanto a crença no coração. Romanos 10:10 nos diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É a confissão que libera a salvação e manifesta o poder de Deus. O poder da palavra falada também se estende à criação da presença de Jesus Cristo. Ele está em sua palavra. Se falamos sobre o Jesus que salva, a sua presença como Salvador é manifestada. Se falamos do Jesus que cura, a sua presença como curador é liberada. Ele é limitado pela nossa boca. Muitas pessoas vivem vidas vazias porque não liberam a presença completa de Jesus Cristo. Nossa responsabilidade é liberar Jesus, por meio da nossa palavra, para que Ele possa preencher as necessidades específicas de nossa vida, de nossa família e de nossa comunidade. Para começar a usar esse poder, o primeiro passo é nos conscientizarmos de cada palavra que falamos. Precisamos nos policiar e cortar de nossa linguagem toda e qualquer expressão de morte, derrota ou impossibilidade. Na cultura de muitos lugares, é comum usar frases como estou morrendo de rir ou estou morrendo de medo. Precisamos eliminar essas expressões e substituí-las por palavras de vida. Mude sua linguagem para mudar a si mesmo. Em segundo lugar, mergulhe na Bíblia. A Bíblia é o manual da linguagem de Deus. Leia, medite e memorize as Escrituras. Ao fazer isso, você está enchendo seu coração e sua mente com palavras que produzem vida, sucesso e vitória. Comece a falar a palavra de Deus sobre sua vida, sobre seus problemas e sobre suas circunstâncias. Em terceiro lugar, use a sua língua para liberar a presença de Jesus. Não espere ter um dom espiritual específico. O Espírito Santo reside em nós e ele é a fonte de todos os dons. A nossa responsabilidade é dar a ele a palavra para criar. Se você tem um problema de saúde, não apenas implore, mas diga, no nome de Jesus, que essa doença seja removida. Se sua família está em crise, diga, no nome de Jesus, que a paz e o amor voltem a reinar nesta casa. Use a ousadia da fé e ordene que a situação se alinhe com a vontade de Deus. Uma das maiores falhas em muitos lares e igrejas é a falta de um altar da família,
onde se fala e se libera a presença de Cristo. A responsabilidade do pai, como sacerdote do lar, é criar a presença de Jesus na família por meio da sua palavra. Quando se fala claramente sobre o Jesus que salva, cura e restaura, a sua presença se manifesta e ele se encarrega dos problemas. Nossas palavras não são apenas reflexos da nossa realidade, elas são os pincéis com os quais pintamos o nosso amanhã. Elas são a semente do nosso destino. A palavra de Deus nos foi dada para nos ensinar a falar de forma construtiva e criativa, para que o Espírito Santo possa usar essa palavra como material para construir milagres em nossa vida. O desafio de hoje é abandonar a postura de mendigo e assumir a postura de autoridade que nos foi dada em Cristo. Pare de implorar e comece a ordenar. Pare de lamentar e comece a profetizar. A sua vida, a sua família, a sua saúde e o seu ministério estão esperando que você libere a presença e o poder de Jesus por meio da sua palavra falada. Comece hoje. Seja intencional. Escolha suas palavras com cuidado. Encha seu coração com a palavra de Deus e comece a falar de forma ousada. Lembre-se, o menor de nossos membros pode governar todo o corpo. O que você vai fazer com a sua língua? Vai usá-la para reclamar, para murmurar, para falar de derrota, ou vai usá-la para criar, para liberar e para manifestar o poder de Deus? A decisão é nossa, e a nossa vida depende dela. Que possamos, a partir de hoje, usar a nossa boca para declarar vida, vitória e a presença completa de Jesus em todos os aspectos da nossa existência.